Teste, 1, 2, áudio coletiva Palmeiras, ok? 1, 2, A. Tudo bem, Antônio? Bem. Eu queria que você revelasse pelo menos para a gente aqui como é que está o ambiente, o clima, porque é um clássico, né? E um clássico que... O clássico por si só já tem um peso, mas esse parece que para o Palmeiras é aquela questão até que o Edu resumiu bem. Ou é para sair de vez da situação ruim, ou para afundar. Como é que é trabalhar nesse cenário? Cara, acho que a gente vai trabalhar de todas as formas que a gente vem trabalhando desde o começo do ano. A gente sabe que é um clássico onde, como eu já falei aqui, não tem favorito, mas a gente tem que trabalhar bastante para reverter a nossa situação. Eu acho que a gente vai focado pro jogo, a gente sabe da importância do jogo, sabe que a equipe de São Paulo também é um bom time, mas a gente vai ver o que o professor Roger vai dizer para que a gente possa fazer o melhor dentro de campo para que a gente possa sair com a vitória. Você acredita que são justas as críticas acima do trabalho do Roger? Cara, acho que não, claro que não. Eu acho que a gente vem fazendo um ótimo trabalho desde o começo do ano. A gente chegou numa final do Paulista. A gente foi primeiro, classificação geral da Libertadores. Estamos classificados na Copa do Brasil. Cara, eu acho que os números dizem coisas boas a relação do professor Roger e do nosso elenco. Então, cara, como eu falei, o momento, todo time vai passar por um momento. Infelizmente, nós estamos 2 jogos sem vencer, né? 3. Então, cara, isso volta. Espero que a gente possa fazer um ótimo jogo contra o São Paulo para que a gente possa voltar a não ser criticado, né? Como vocês dizem. Palmeiras volta a ter uma das lideranças na equipe, pelo que nós vimos, o Felipe Melo treinou normalmente ontem no gramado, deve voltar a equipe. Qual a importância no jogador, com a experiência dele dentro de campo, para um momento de pressão como esse? A gente sabe que o Felipe Melo dentro de campo agrega muito, mas não só ele também. Eu acho que todo mundo que entra dentro do jogo, sendo Felipe, sendo qualquer um que esteja de suplente na partida, eu acho que vai nos agregar bastante, vai nos ajudar bastante. Nosso elenco é um elenco muito forte, mas como você falou, Felipe Melo, onde passou por grandes clubes da Europa, então com certeza ele estando no jogo agrega bastante no jogo e vai nos ajudar bastante, como vem nos ajudando, como vem nos evoluindo a cada momento que ele está em campo. Quanto muda para uma equipe titular olhar para as suas duas laterais e identificar que de um jogo para o outro, duas mudanças aconteceram, porque o Marcos Rocha tem de sair do time pela suspensão e o Diogo Barbosa, pela lógica, deve voltar a ser titular na esquerda. Para uma equipe, para o equilíbrio dela, o que muda você olhar de um jogo para o outro, os dois laterais serem jogadores diferentes? Cara, sinceramente, eu acho que muda o nome. Somente o nome. Eu acho que todos estão evoluindo muito bem, todos estão no mesmo patamar. O professor Roger vem dizendo bastante que qualquer um que entrar vai fazer a diferença, tem que fazer a diferença. Então, cara, seja o Diogo, seja o Vitor, seja o Marcos Rocha, seja o Mike. Então, eu acho que qualquer um vai agregar valor ao time, como está acontecendo. Eu acho que em todos os jogos que teve essa situação de cartões amarelos, eu acho que quem entrou foi muito bem. Então, eu acho que isso que é bastante importante. Todo mundo se conhece aqui dentro desse clube e sabe que a gente, quando a gente vai suprir a ausência de um jogador, eu acho que tem que dar o melhor e é isso que está acontecendo. Tudo bem, Antônio Garcia? Essa sequência, até a parada para a Copa, é uma sequência, se a gente for ver, o Campeonato Brasileiro é todo ele difícil, mas você tem o Grêmio, que é campeão da Libertadores, você tem o Ceará, que ainda não venceu, vai jogar fora de casa, além do São Paulo, que é o primeiro deles, e depois o Flamengo, líder em casa. Essa sequência, antes da Copa, o que pode representar para vocês em termos até de tranquilidade para essa segunda metade do Brasileiro? Cara, é muita coisa, né? Eu acho que são jogos bastante importantes. Conseguimos a classificação geral na Libertadores, conseguimos a classificação na Copa do Brasil e agora precisamos almejar o melhor para que a gente possa, nessa parada da Copa, trabalhar com a cabeça tranquila, focado para a sequência do ano que vai vir. Então, com certeza, em todos esses jogos nós vamos buscar a vitória, com certeza.
Vamos trabalhar firme em todos os momentos para que, como eu falei, a gente possa almejar o melhor até essa parada da Copa, para que a gente continue com o mesmo pensamento depois dela. Dá para detectar por que a coisa deu uma desandada nesses últimos jogos? Dá para perceber? A oscilação é até natural, mas nessa sequência, até pela sua experiência, dá para dizer por quê? Cara, vamos dizer assim, eu acho que é uma coisa de momento, acho que todo time tem um momento. Eu acho que, não só a gente, mas eu acho que já vi vários clubes aí reclamando dessas datas, onde é jogo muito apertado, 2 dias de descanso, entendeu? Mas, claro que isso não significa nada, mas sabemos do nosso potencial, sabemos o que a gente já demonstrou durante uma fase muito difícil de grupos na Libertadores e sabemos onde a gente pode chegar. Então, eu acho que a gente vai trabalhar bastante. Como eu já falei, nós vamos reverter essa situação e espero que comece nesse clássico de amanhã. Aqui, por favor. O elenco do Palmeiras é considerado, e é uma coisa evidente pela maioria das pessoas, até de outros clubes, como o melhor elenco do campeonato. E é também o mais caro. Né? E tem uma torcida que lota o estádio, né? Sempre, tem recorde de renda. Né? E essa torcida, hoje, ela está bastante irritada com esse elenco. Não porque ela não detecte bons jogadores. Precisa de jogador, não é isso. O time não joga bem. Não joga bem. O time entra em campo com esse elenco forte, né? Tem substituições à altura, é uma coisa... Mas o time não joga bem. E o que ela não gosta é disso. Que o time não joga bem. Então a pergunta é simples. Vocês que são jogadores, que têm treinamento de alto nível, né? Tem um excelente treinador, né? Por que o time não joga bem? O que vocês falam? Não jogamos bem por quê? Eu acho que muito do jogar bem, acho que muitas das pessoas dizem, é quando a gente não ganha o jogo, né? Contra o Sport a gente não fez um jogo ruim. Infelizmente tivemos desatenções e a gente ocorreu o gol, mas estava 1-0 pra gente, a gente poderia ter feito mais um. A gente poderia ter, vamos dizer assim, ter matado a partida. Infelizmente não aconteceu. Vão ser dias e dias. Tem dia que o time vai bem, tem dia que o time vai mal. Entendeu? E essa relação de jogar bem, como eu falei, como eu venho dizendo, são dias e dias. A gente vai trabalhar, a gente vai continuar focado. Tudo que o professor Roger pede, a comissão, a gente vai se empenhar bastante para que a gente, como dizem, né, a gente volte a jogar bem de novo. Porque a gente sabe que a gente pode um pouco mais, não só pelo elenco que a gente tem, mas pela amizade, por tudo que a gente construiu, por tudo que a gente fez desde o começo do ano, nossos parâmetros de jogo, tanto defensivo como ofensivo. Então a gente sabe que a gente pode muito mais e a gente vai correr atrás disso. Cara, eu acho que isso vem desde o jogo do empate do América Mineiro, né? Agora, antes disso, todo mundo estava falando que a gente estava jogando muito bem. E depois de 2 resultados, vamos dizer assim, ruins... ruins não, que a gente classificou na Copa do Brasil e depois contra o Sport a gente infelizmente a gente perdeu em casa. Eu acho que depois muito disso aconteceu isso. Mas como eu estou falando, a gente tem essa torcida maravilhosa que eu tenho certeza que vai nos apoiar sempre, entende o momento do time e eu tenho certeza que a partir do momento quando a gente crescer de novo, elas vão crescer junto com a gente. Tony Carlos, como é que é para você viver um bom momento e o time não? Porque esse ano você conseguiu a vaga de titular, ganhou a confiança de muitos torcedores e tal, e você, quer dizer, uma boa temporada sua, mas o time não segue a mesma toada, digamos assim. Cara, eu acho que eu sou, como você falou, sou parte do time, então de 2 jogos para cá, se o time não vem bem, eu também não venho bem. Eu sou assim. Eu sou um cara que eu preciso muito dos meus companheiros. Preciso do Edu, preciso de quem estiver jogando do nosso lado, ou se eu não estiver jogando, se eu estiver de suplente, preciso do Dudu, preciso do Lucas, preciso do Felipe, preciso de todos. Então eu acho que se a equipe não está bem, um não pode tá melhor que os outros. Eu acho que isso é uma equipe. Então a gente vai trabalhar bastante para melhorar isso.
tenho certeza, como eu já falei, nós vamos trabalhar, nós vamos focar para que isso mude, a gente volte a jogar bem e todas essas críticas aí possam ser discutidas e acabar com elas. O São Paulo, o adversário de amanhã, talvez esteja passando pelo melhor momento dele nos últimos anos. Vocês pensam nisso? Preocupa mais ainda por conta disso? Ou não? Cara, como eu já falei, a gente sabe de todas as características dos nossos adversários, a gente treina bastante, a gente trabalha bastante, sabemos que não vai ser um jogo fácil, como eu já falei, clássico não tem favorito, mas com tudo que o professor Roger vem pedindo e pelo que a gente está passando, a gente precisa focar ao máximo para que essa possa ser a nossa volta por cima e que a gente possa ganhar esse jogo. Aqui, boa tarde, Antônio. São 6 jogos no Allianz Parque contra o São Paulo, 6 vitórias, e nos últimos 2 jogos o Palmeiras vinha de resultados não tão positivos, uma sequência de jogos sem ganhar em jejum. E mesmo assim fez um bom jogo, você até fez um gol no último clássico. Então, essa sequência ruim agora, 3 jogos atuais sem vencer, isso entra em campo, faz diferença para o Palmeiras ou a bola rolou, é indiferente? Cara, eu procuro dizer que aqui a gente joga um jogo após o outro. Infelizmente nós tivemos a derrota para o Cruzeiro agora, na quarta-feira, mas desde o momento que acabou o jogo a gente começou já a pensar no São Paulo, e é assim que tem que ser, um jogo após o outro. Então, cara, a gente vai fazer o nosso melhor. Como você disse, nos 2 últimos jogos nós vínhamos de resultado ruim. Nós estamos vindo de um resultado ruim e espero que isso nos ajude também. Querendo ou não, é um momento onde a gente precisa buscar força, não nos dá, e a gente pode ter certeza que vai entrar dentro desse jogo contra o São Paulo no Clássico, a gente vai entrar determinado a ganhar esse jogo. Antônio, boa tarde. Boa tarde. Nos clássicos contra o Corinthians esse ano, a torcida reclamou muito de falta de garra do time, de falta de entrar com aquele pique de clássico, de jogo que vale tudo, que vale mais do que um campeonato em si. Como é que essas críticas afetam vocês e moldam vocês na preparação para um novo clássico, agora contra o São Paulo, que vive um bom momento, como a gente já vinha falando? Como que faz para dar essa injeção de ânimo na equipe como um todo? Como eu falei, eu acho que estamos no momento onde a gente veio de 2 derrotas. Então eu acho que a gente tem que tirar força, tem que trabalhar mais ainda do que a gente vem trabalhando para que a gente possa dar uma volta por cima, né? Com certeza, eu acho que nenhum dos jogos faltou vontade de vencer. A gente sempre, em todos os jogos, a gente faz o máximo para vencer. Mas infelizmente tem dia que a gente está bem, tem dia que não vai dar nada certo, tem dia que a bola não entra. Então, eu acho que acontece. Mas, como eu já falei, nós vamos motivados, com certeza, como todos os jogos a gente vai, mas esse um a mais para que a gente possa reverter essa situação. Queria lembrar um pouquinho também o gol que você marcou contra o São Paulo no último jogo. Como que são as suas lembranças de enfrentar o São Paulo? O Palmeiras tem um retrospecto muito positivo jogando em casa contra o São Paulo. Quanto que isso dá motivação para a equipe e para você, que já marcou contra o São Paulo? Enfim, como é que isso te anima? Então, eu acho que eu marcando ou não, acho que a gente tem que ganhar, de qualquer jeito. Espero eu que ajude meus companheiros lá atrás e, se der, também ajudar na frente, mas vitória com gol, seja de quem for, Dudu, William, quem estiver jogando, para mim já está de bom tamanho. Eu acho que uma vitória no Clássico é bastante importante.